Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. E falando em bem-estar, hoje nós vamos conversar sobre álcool e drogas. E para falarmos sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com um psicólogo especialista em saúde pública. Ele também trabalha no CAPS, AD em Divinópolis. Nós vamos falar com Sandro Severo Simões. Sandro, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo no SOS Convida, é um prazer falar com você. E eu já vou te fazer a primeira pergunta, Sandro. Para nós iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de saber, os jovens eles estão começando a usar álcool e drogas cada vez mais cedo, Sandro? Bom, a minha observação no CAPS é que já existem jovens que hoje têm seus 40 anos que começaram a fazer uso de substância psicoativa abaixo de 12 anos. Então eu não sei se hoje ou se na modernidade passou-se a apresentar o álcool ou outras drogas precocemente às nossas crianças. Nós já temos histórico disso acontecendo há anos atrás. Sandro, isso pode se tornar um problema de saúde pública no Brasil? Essa questão, se pode se tornar um problema de saúde pública, eu acho que ela pode ser dita da seguinte forma. O Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, criaram o CAPS, que é um dispositivo do SUS, para o atendimento ao usuário de álcool e outras drogas, porque é um problema de saúde pública, não é? Nós temos sim uma demanda crescente para esse tema, que nós temos observado. E principalmente na pandemia, essa demanda cresceu muito, o que nos fez pensar sobre esse tema, né, o quanto se precisa ser dito e observado essa situação. E falando agora especificamente do consumo de bebidas alcoólicas, todas as pessoas que ingerem, mesmo em níveis moderados, podem desenvolver a dependência ao álcool, Sandro? Ela pode desenvolver dependência a uma tolerância ao uso. Então ela vai precisar de cada vez mais quantidade maior para obter o mesmo efeito. Então uma pessoa que às vezes tomava 2 doses de uísque, ela vai precisar tomar um pouco mais, porque o organismo vai criando uma tolerância a essa substância. Isso faz com que os níveis vão se aumentando com o tempo, não é? Então, isso é um dos aspectos. O consumo de uma determinada substância ir se tornando cada vez maior. Outra questão é a dependência em si. A dependência ela não está ligada simplesmente ao consumo. Ela está ligada ao efeito, né? Quem bebe, bebe para ter uma sensação. Quem usa uma determinada droga, ele usa para ter uma determinada sensação. E aí, se essa sensação vem com uma quantidade, ele vai usá-la. Mas se ele precisa de aumentar essa quantidade, ele também vai aumentar essa quantidade. Então a tolerância, ela às vezes, ela faz com que haja um aumento do consumo da substância para obter o mesmo efeito que antes era tido com uma quantidade menor. Existe um índice de consumo do álcool que já nós podemos considerar que é o alcoolismo? A Organização Mundial de Saúde, ela tem alguns indicativos, mas esse aspecto vai ser um aspecto mais fisiológico, né? Se eu tomar 3 doses diárias de uísque ou uma determinada quantidade de cerveja por dia ou por semana, isso vai a longo prazo me causar uma situação fisiológica no organismo, que vai debilitar fisiologicamente. No entanto, quando a gente começa a perceber um trabalho, o que a gente vai falar? A gente vai falar de perdas sociais. Né? O que esse sujeito já perdeu? Né? Ele já começou a faltar no emprego por causa de um consumo excessivo. Ele já começou a ter sintomas físicos, tremores, falta de sono,
emagrecimento porque não come, porque fica só, às vezes, fazendo uso daquela substância. Então, essas perdas sociais, né, elas vão muito mais motivar o sujeito, às vezes, a parar, do que se ele toma 3 doses, se ele toma 4 cervejas, ou 5 latinhas, ou uma quantidade X de substância. Então, assim, as consequências do efeito é que vão gerar, geralmente, a motivação para o tratamento, e não uma quantidade específica daquela substância. E, Sandro, e quanto ao consumo de drogas? Via de regra, o consumo de drogas inicia-se por diversão e depois ele acaba se tornando um vício, nós podemos dizer isso? Geralmente, nós temos observado com vários pacientes que eles relatam isso. Eu comecei com a turma, eu comecei a fazer uso por diversão com a minha turma, com meus amigos, e depois ela se tornou. No entanto, o que a gente observa também é que várias pessoas vão fazer o uso daquela substância e vão manter um uso recreativo. A gente não tem ainda algum ponto que a gente pode falar que, olha, a pessoa que fizer o uso recreativo, ela vai se tornar uma pessoa com uso problemático ou dependente, né? Então, há pessoas que vão sim fazer o uso recreativo e vão se manter no uso recreativo, não vão ter problemas com relação ao uso. Há outras pessoas que vão fazer uso recreativo e vão aumentar o consumo e vão passar por uma dependência e vão passar a depender daquela substância para se relacionar. Porque esse é o grande ponto da dependência. A dependência, ela vai fazer com que o sujeito, o usuário, ele tenha aquela substância para se relacionar com as pessoas. Então, se antes ele ia numa festa para usar, quando ele se torna dependente, ele só vai à festa ou porque ele já usou, ou porque lá tem para ele usar. Ele não vai mais se preocupar com as pessoas que ele vai encontrar e que ele vai poder se divertir. O objeto principal se torna o uso daquela substância. E esse é o grande problema, porque ele diminui o mundo dele a um único objeto. Então, esse único objeto, ele é o motivador para a existência. E isso é extremamente complicado, né? Isso não é só nos objetos do vício. Se a gente colocar que uma pessoa ela possa ser o grande motivador para a minha existência, é uma dependência afetiva. E é complicado, tanto quanto. E aí a gente tem que observar, a gente tem que fazer com que a pessoa reflita sobre essa relação que ela estabeleceu para poder ver o que ela vai conseguir melhorar nessa relação. E as pessoas, elas têm dificuldade, Sandro, em admitir que elas são dependentes químicos ou dependentes ou alcoólatras, por exemplo? O que nós observamos é que as pessoas elas só começam a perceber essa dependência quando elas começam a ter essas perdas sociais ou que as outras pessoas a forçam, né, a observar esse ponto. Então, assim, para ela está tudo muito bem. É só um uso recreativo diário, mas é só um uso recreativo na cabeça dela. E aí, às vezes, quando ela começa a fazer esse uso intenso, problemático, a criar problemas, a ter consequências, né, esse uso que ela não previa, né, um uso mais problemático, aí o que vai acontecer? Aí as pessoas vão começar a ficar meio intolerantes com essa pessoa. E aí, muitas das vezes, esse vai ser um dos motivadores. Eu vou tratar porque minha mãe não me tolera mais em casa, não me aceita mais em casa, minha mulher me largou. E aí esses são os pontos que iniciam o processo. E aí a gente vai executar toda uma questão, né, de refletir sobre esse uso. Né? Porque eu acho que a pessoa, quando ela está no meio de um ciclone, dificilmente ela
para ver que ela está rodando. Ela está só ali naquela situação crítica ali, que às vezes ela não para para se relacionar, para se refletir, para pensar na vida. E aí a gente vai fazer esse trabalho. Sandro, e o abuso de álcool e consumo de drogas requer o mesmo tipo de tratamento? Vamos começar a entender uma coisa. A dependência química, né, ou a dependência do objeto em si, do uso de drogas, de qualquer que seja ele vai exigir uma reflexão sobre a vida. Né? Eu vou precisar refletir sobre por que eu uso aquilo naquela quantidade, preciso daquele efeito tanto tempo. Essa vai ser a questão. Agora, quando você coloca o abuso de álcool e o consumo de drogas, fica parecendo que abuso somente de álcool. Não. Às vezes, um abuso de outras substâncias, e o consumo de álcool ele vai ser um consumo, às vezes, não problemático. E ele não necessita de um tratamento. Então, assim, às vezes a gente vai passar por cima disso. E, às vezes, um abuso, uma situação de abuso única, não é um motivo para se entrar em pânico. Né? A pessoa tem uma festa, essa pessoa, por algum motivo, ela mete o pé na jaca e bebe todas, e no outro dia ela tá de ressaca, tem todos os efeitos assim complicados, né? Tem um uso naquele dia abusivo, pesado, intenso, mas isso foi uma vez. Né? A gente tem que entender que ele só vai se criar uma dependência quando ele exige que essa sensação que ele tem ao abusar da substância, né, ou ao usar intensamente a substância, precisa ser recorrente. Uma única situação pode ser simplesmente experienciada como uma situação recreativa. Né? E aí, assim, não especificamente só do álcool. Às vezes há pessoas que vão fazer uso de qualquer substância, né, seja ela alucinógena, seja ela um estimulante, e vão ficar tranquilamente. Vão ter um efeito, vão ter uma sensação intensa, e aquilo vai se relaxar. Então, a gente precisa entender qual o local, né, que aquela substância ocupa na vida do sujeito. Esse é que é o ponto fundamental para se pensar num processo de dependência. E uma pergunta muito importante: é fácil convencer o dependente de que ele precisa de ajuda? Eu acho que o processo é sempre do sujeito. Né? Ele é que tem que sentir que ele precisa de algo. Né? Se ele não achar que o uso dele é problemático, é complicado, não há o que se fazer. Né? Nós vamos fazer o que para esse sujeito? Nós vamos propor que tratamento para um sujeito que não vê aquele processo como um adoecimento. Né? Então a gente só vai poder refletir com ele sobre um processo de tratamento quando ele sentir que aquele processo está adoecendo. E aí nós vamos favorecer a ele várias questões, desde processo de abstinência a processo de redução de danos. O que vai depender vai ser o que o sujeito dá conta. Né? Esse sujeito dá conta de ficar abstinente, ele assumindo uma responsabilidade para com ele. Ele consegue isso? Então esse é o ponto da gente trabalhar com o sujeito. E uma outra pergunta que é um tema bem polêmico, né, tema de discussões, de fóruns: qual é a sua opinião sobre os tratamentos compulsórios, Sandro? O tratamento compulsório era um tratamento determinado pelo juiz. Né? Ele vai retirar o sujeito da sua convivência e vai colocá-lo numa clínica. Não é uma comunidade terapêutica, não é no CAPS, é numa clínica, internado durante um processo
aí de uns 30 dias para que ele tenha o processo de abstinência garantido. Esse é o tratamento compulsório. No entanto, o que a gente observa é ficar abstinente no primeiro momento não é um grande problema. A gente consegue fazer isso no CAPS. A gente consegue fazer isso em várias instituições. O que é o ponto? É ele sentir que ele quer parar ou reduzir. Porque eu tirei ele da compulsividade, mas ele quer parar, ele vai assumir isso ao sair da clínica, ao sair do CAPS, ao sair para uma caminhada e não beber, ou de controlar o uso da substância. Porque esse é o processo de tratamento. Né? Nós não temos como garantir que um tratamento compulsório, eu retirei o sujeito da família, coloquei lá numa clínica, ele teve 30 dias isolado, não fez uso, passou o período de abstinência, que ele vai voltar ao convívio e que ele não vai usar. Isso a gente não consegue garantir, porque tem que ser uma demanda do sujeito. Ele é que tem que assumir o que ele dá conta. E nós gostaríamos que você encerrasse o nosso programa de hoje com um alerta, principalmente aos jovens, sobre os perigos do uso de drogas e o abuso de álcool, Sandro. Eu acho que a gente não consegue falar desses perigos, porque é uma situação extremamente complexa, principalmente falar para adolescentes sobre isso, né? Porque nós temos um campo e um momento muito delicado. Se eu falo para o adolescente, olha, cuidado com as drogas porque elas vão te trazer todo o mal do mundo. O adolescente ele tem várias características do pensamento mágico, o pensamento com o tempo diferente. E aí ele faz uma experimentação, tem a sua relação com o objeto lá, com a droga, e fala, poxa, mentiram para mim, não é assim. Eu não morri, eu fui para casa, não me tornei dependente, nada disso aconteceu. Então, assim, há o risco de se viciar? Sim, mas no efeito da substância. E a gente só vicia no efeito da substância porque a gente acha prazeroso. E aí esse é que é o ponto. E que é também um ponto complicado. Porque se a gente fala com o adolescente ou com o jovem, olha, usar droga é prazeroso? Então eu vou experimentar para ver. E aí você vai ter um problema. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, né, ao trabalhar principalmente com adolescente, porque adolescente a gente não vai trabalhar essa questão do uso e abuso, a gente vai trabalhar a qualidade de vida com ele. Não é? Por que se quer usar uma determinada substância? O que você quer? Que efeito é esse que você busca? Né? Você quer um alucinógeno para quê? O que te faz buscar, às vezes, um uso de uma substância para te deixar mais quieto ou mais intenso? O que é isso que você está buscando? Então, assim, é um processo que eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu acho que há boas experiências, né, com várias instituições que trabalham essa relação com o adolescente, que vão trabalhar inclusive com crianças, né, a fala e o uso de droga, né, o abuso das drogas, o abuso das substâncias psicoativas. Sandro, muito obrigada, foi um prazer conversar com você, principalmente sobre esse tema tão importante que tem afetado tanto os nossos jovens, né, os nossos adolescentes. Muito obrigada pela sua participação, esclareceu muito as nossas dúvidas. Um abraço para você. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, um abraço para você. Nós te esperamos no próximo programa, na quarta-feira que vem às 19h30. Compartilhe este vídeo. Um abraço para você, tchau e até o próximo programa.